Quando a gente está falando de vivência, no nosso tempo, no nosso espaço, a gente está falando de sofrimento. Então, a Marília Mendonça que estava certa, todo mundo vai sofrer. Isso aí é inerente. E não tem régua do sofrimento, tá? Cada um vai sentir o seu sofrimento de uma maneira particular. Então, essa coisa da gente fazer competição de sofrimento não funciona. Então, falar assim, eu sofri mais que você. Eu sofri mais que você, o sofrimento foi de fulano, o sofrimento foi de Beltrano. Não. Porque cada pessoa é única no seu aporte emocional. Então, a gente não tem o copinho da medida do sofrimento para um ficar embaixo, outro ficar em cima. O que a gente tem são formas de compreender ou não o nosso sofrimento e de como reagir a ele. E quando eu falo de reagir, é uma coisa assim muito séria. A gente sempre tem escolha, mas essas escolhas nem sempre são óbvias, né? Então, por exemplo, assim, às vezes eu tô num contexto em que eu consigo evitar aquela situação de sofrimento. Em outros casos, eu posso meramente ser capaz de minorar a situação de sofrimento. E pode haver alguns outros ainda em que o máximo que eu posso fazer é aguentar, se eu conseguir aguentar, e lidar com as consequências depois. Ou seja, eu posso atuar sobre como aquilo vai me impactar, mas eu não posso impedir a situação. A verdade é que a gente sempre vai poder fazer alguma coisa, seja antes, seja durante, seja depois. Aí a gente vai pensar no protagonismo. O protagonismo não significa que a gente vai sempre decidir o que vai acontecer com a gente. Isso é mentira, isso é uma ilusão, gente. Ninguém, eu decido 100% minhas coisas. Você não decide porque você tá numa sociedade, tem um sistema, tem uma questão imensa cultural atrás de você, na tua frente. Então, a decisão não é sua, você não pode decidir tudo o que vai acontecer. Então, a mulher, por exemplo, ela não pode decidir, eu nunca vou ser assediada. Assim, desculpa, mas na sociedade em que a gente vive, a gente vai ser assediada sim. A questão é como é que eu vou lidar com isso? E aqui pode entrar meu protagonismo. Eu vou deixar isso me definir? Eu vou facilitar? Eu vou ser conivente? E muita gente pensa assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tá, mas como é que eu faço isso? Muitas vezes a gente pensa nisso apenas de uma perspectiva material. Eu vou cuidar de mim, eu vou pensar em mim, mas não necessariamente. A gente vai aprendendo, por exemplo, a nunca soltar a sua mão. Mesmo se você perceber que você agiu mal, que você tem uma responsabilidade sobre aquilo que te aconteceu, ok, eu entendo isso e eu assumo isso, mas eu vou continuar lutando por mim. Eu vou continuar procurando o melhor para mim. Eu vou continuar me protegendo sempre que eu puder. Eu vou continuar lutando pelas coisas que eu acredito, sempre que for possível. Eu vou continuar fazendo o que for importante, inclusive e especialmente naquilo que se refere a mim e aos outros. Porque quando a gente consegue fazer pontes entre nós e os outros, entre o nosso sofrimento e o outro, a gente não tem mais sofrimento, a gente tem mais força. E essa proporção é muito difícil da gente dizer qual que é. Então a gente tem assim, Marília Mendonça estava certa, todo mundo vai sofrer, beleza, a gente entendeu isso. Mas a verdade é que quando, a partir desse sofrimento, eu consigo fazer pontes, eu consigo me unir a outras pessoas que estão passando por situações parecidas, eu sou capaz de ser muito mais forte, porque a gente vai somar. Vocês lembram que a gente falou ali que não tinha a régua do sofrimento? Gente, o sofrimento não tem régua. E daí? E daí que o que acontece? Às vezes, uma coisa que me afeta o mesmo fato vai afetar pessoas diferentes de formas diferentes. Então, todo mundo vai ter uma forma diferente de se fortalecer. Se a gente for capaz de juntar essas resiliências, a nossa força vai ser gigantesca, no sentido de se apoiar e mesmo no sentido de combater. Então, o protagonismo não é você decidir sempre, é você decidir sempre o que for possível por você. É você nunca assumir a responsabilidade por erros que são do outro. Que é exatamente o que acontece quando a gente abre mão do nosso protagonismo. Então eu lembro que uma vez veio um colega meu falar uma situação que ele sofreu de capacitismo. A pessoa chegou, me catou, me arrastou e falou tal coisa e falou tal outra e fez não sei o que lá. Eu falei, tá, mas o que você fez enquanto tudo isso estava acontecendo? Não, eu nada. Ops. Então, você foi permissivo. Parte da raiva que a gente sente muitas vezes quando isso acontece é porque a gente não consegue reagir. A gente fica paralisado e não reage, né? Então, assim, na verdade, você naquele momento não está conseguindo ser por você. E eu falo muito sobre isso e outras pessoas falam, vamos exercer o protagonismo sobre a nossa deficiência. Durante muito tempo, a gente se acostumou que as questões inerentes à nossa deficiência eram decididas pelo outro. Aquele o grande idealista que fez aquilo pelos deficientes, que são os especiais. Mas a gente poucas vezes diz assim pra gente, oi, faz a tua parte, vem cá, você pode fazer uma coisa.
Se a deficiência é tua, o protagonismo é inerentemente seu. E a gente pode aprender, sim, a se colocar de uma forma bastante proativa, de uma forma firme e, ao mesmo tempo, respeitosa com a gente, com o outro. Por que não? Por que a gente tem que ficar sofrendo para sempre, infeliz, desesperado, seja pelo que for, na mão do outro, né? Então, quando a gente pensa na deficiência, a gente vai ter uma situação em que eu vou sofrer, meu corpo vai sofrer, né, meu bem-estar e tal, devido à ação ou inação do outro. Mas quando a gente sai do âmbito da deficiência, a gente pensa, por exemplo, em questões emocionais, psicoafetivas, esse sofrimento vai acontecer do mesmo jeito, né? E é muito interessante a gente conseguir pensar nisso de forma diferente, sabe? Girar uma ideia na cabeça e ver o que acontece em cada um dos ângulos. Porque, sim, se o sofrimento é inerente à vida humana, a superação também é. O protagonismo tem vários exemplos, tanto na história quanto no âmbito religioso, que também acaba sendo um pouco histórico, né? O mesmo conceito de santidade da Igreja Católica está relacionado a como as pessoas lidaram com os sofrimentos, como as pessoas lidaram com as provações que estavam lá para elas. E muito disso a gente vê com o protagonismo. Quando você pensa, por exemplo, nos cristãos sendo queimados por séculos, de uma forma queimados, devorados, enfim. E muitos deles faziam isso cantando. Então a gente tem aqui um protagonismo, tá? Eu estou nessa situação, eu não consigo mudar o que está acontecendo, mas eu vou fazer o que eu posso dentro desse contexto aqui que eu estou. Pensando na história, eu gosto muito do exemplo da Olga Benário. A Olga Benário, ela era uma moça judia, ela era uma moça alemã, e ela tinha esse ideal revolucionário na cabeça dela. Então ela voluntariamente foi lá, se juntou a uma célula, fez tudo o que pôde por essa célula. Enfrentou muito preconceito, muito machismo, porque, pensa bem, era começo do século XX e era um movimento muito mais masculino que feminino, né, com certeza. E ela, mesmo assim, ela enfrentou tudo isso, ela foi até se tornar uma líder dentro daquele espaço. E sendo uma líder, ela foi mandada para uma missão no Brasil, e aí dentro dessa missão ela acabou se casando com o Capitão Prestes, né? E aí, dentro desse contexto, muita coisa começou a dar errado. Muita coisa. Dentre as muitas, e diante de tantas coisas que deram errado, ela termina sendo condenada à câmara de gás. E nesse contexto, o que ela podia fazer? Enquanto ela estava no campo de concentração, ela não podia sair de lá. Mas ela buscou infundir nas mulheres que lá estavam questões como autoestima, se importar com como elas sentiam, com a beleza. Teve outro momento também que ela estava numa solitária, e aí ela não podia fazer nada. Mas para manter a mente alerta, ela jogava xadrez dentro daquele contexto de prisão. E quando ela foi condenada à morte, encontraram uma carta, acho que ela costurou na roupa dela essa carta, na saia dela, e aí o pessoal da lavanderia pegou essa carta e conseguiu, as mulheres, né, conseguiu fazer chegar a família. E ela falava assim, olha, nesse momento eu quero morrer bem. Eu quero que vocês tenham orgulho de mim, porque quando eu estiver naquela situação, eu vou estar fazendo o possível para morrer bem, com dignidade. A carta da Olga é fácil de encontrar. Eu tô aqui numa situação que eu não consigo ler ela como ela merecia ser lida. Mas olha, sério, assim, se você puder, procura essa carta pra você ler e a gente pensar nessa questão de protagonismo, pensar nessa questão de força. E como o protagonismo, na maioria das vezes, ele está relacionado a gente se proteger. A gente proteger a nossa essência, não necessariamente fazer o que a gente quer, mas proteger a nossa saúde mental, a nossa essência. A permissividade é exatamente o contrário, é quando você abre a mão do seu protagonismo e se coloca inteira nas mãos de outra pessoa e não coloca os limites que forem possíveis colocar. E mesmo nas situações extremas, a gente pegou aqui 2 situações extremas de morte, né? De pessoas que foram obrigadas elas iam perder a vida delas. E mesmo assim, mesmo diante desse processo em que elas perderiam a vida, elas estavam sendo protagonistas. Ainda aqui no contexto da Segunda Guerra, a gente tem a história, né, de um pediatra polonês, e ele tinha um relacionamento muito forte com as crianças. Então, antes da gente ter todo o contexto lá da Segunda Guerra Mundial, ele era aquele pediatra que dava conselho, que escrevia livros sobre crianças, né? E aí, nessa toada, quando chega a Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo é exilado lá na Polônia, os judeus eram exilados, então ele foi exilado também. E aí, quando ele é exilado, ele acaba se responsabilizando pelas crianças de Varsóvia. E aí, ele se responsabiliza por elas e faz de tudo para que elas consigam estudar minimamente, consegue salvá-las, né, do contexto de barbárie, porque você tinha um monte de criança sem pai, sem mãe, né, sem nada,
numa situação totalmente subhumana, e ele tenta, juntamente com algumas pessoas que lá estão, acho que tinha até algumas freiras também no processo, ele tenta proteger essas crianças emocional dentro do que é possível. E aí, essas crianças são condenadas à câmara de gás, né? Porque sim, a gente tá dentro do holocausto. E aí ele recebe o oferecimento de escapar, porque ele era médico, porque ele tinha conexões, né? E dentro desse contexto ele fala que não vai, que se as crianças dele vão, ele também vai. Que ele não vai deixar elas passarem por isso sozinhas. E com certeza, gente, é uma coisa assim que você pensa, como é que você vai deixar as crianças passarem por isso, né? Ele foi. E ele só pediu, por favor, para não soltarem os cachorros, porque as crianças ficavam com medo. E ele entrou na câmara de gás junto com as crianças. Protagonismo. Ele podia ter ido embora, mas ele não foi. E eu acho que a gente precisa lembrar desses nomes, né? Lembrar dessas pessoas que exemplificaram a vida, o que é protagonismo, para onde quer que a gente esteja, assumir o nosso. E em todos esses processos, a gente também pode ver que o protagonismo não foi exercido sozinho. Então, quando a Olga estava lá, sendo tão incrível, tão protagonista, ela estava fazendo aliança. Quer com uma célula de resistência, que ela voluntariamente se uniu, quer vindo ao Brasil, né, e fazendo todo o processo lá com o Capitão Prestes, quer mesmo dentro do contexto dos campos de concentração, em que ela se colocou como uma das mulheres que auxiliavam as outras. E depois, na questão da morte, né. Então, eu acho que uma das lições também que a gente pode ter é que o protagonismo ele acaba sendo compartilhado, né. É uma coisa que não dá pra você fazer sem você puxar os outros contigo. E não dá pra você vivenciar isso sem abraçar os outros com isso. Então, a gente atrai, mas a gente também abraça as pessoas que a gente ama, que a gente acredita, dentro dos contextos nisso. Então, protagonismo, gente, é exatamente o oposto ao egoísmo. É isso que a gente precisa entender. Protagonismo é muito diferente de egoísmo. Porque egoísmo, eu quero ficar bem e os outros que se danem. Né? Se você não quiser ficar bem, dane-se, prometeu. Quem quer o que eu quis, que faça o que eu fiz, né? Mas quando a gente pensa em protagonismo, quando a gente vai atrás das pessoas que vivenciaram realmente isso, sempre existe um movimento. Porque isso contagia. Eu acho muito, muito poderoso esse jeito, sabe, de ver o mundo. Muito poderoso.